No segundo dia do ano novo, a caldeira no apartamento do nosso personagem principal parou de funcionar. Ele pensou que talvez tivesse alugado uma casa com uma caldeira que estava prestes a quebrar em breve. Então, um homem saiu do lado de fora do apartamento, furioso e gritando que os jovens de hoje precisam aprender a economizar no aquecimento. Ele disse a eles para usarem roupas íntimas grossas e colocarem plástico bolha nas janelas. Ele também os lembrou de que tinha dito para não usar a caldeira demais. Ele sabia que era o jeito daquele velho malvado avisar com antecedência que a caldeira iria parar de funcionar, mas ele também sabia que se contasse ao velho que a caldeira estava quebrada, o velho certamente o culparia por tudo. Ele sabia que o velho diria que ele teria que pagar pelos consertos e então aumentaria o aluguel porque ele não cuidou da casa, e haveria outras conversas tolas como essa. Ele queria esconder o velho malvado no quintal, mas não queria causar problemas para ele, que tinha vivido uma vida difícil e monótona desde o nascimento. Um banho gelado era melhor do que um banho quente de uma caldeira funcionando, e talvez ele tenha sido enganado pelas palavras daquele velho malvado, porque a próxima coisa que ele sabia era que saiu de seu pequeno apartamento para comprar plástico bolha para as janelas. Ele pensa que era chamado de efeito borboleta, porque o bater das asas de uma borboleta pode causar uma tempestade no outro lado do mundo, mas naquela época ele não sabia que um evento pequeno como sua caldeira quebrando mudaria sua vida completamente em 2 de janeiro de 2020 às 9 horas. Ele estava na loja perguntando a uma mulher onde encontrar plástico bolha, e ela disse a ele que estava à direita do grande pilar com a letra F nele. Então, ele foi naquela direção, pensando que a loja tinha de tudo. Enquanto ele caminhava, uma criança perguntou ao pai se podia pegar uma ferramenta, mas o pai da criança perguntou por que ele precisaria de uma chave inglesa e disse para a criança largar. Depois disso, o pai e a criança continuaram caminhando, com a criança admirando a chave inglesa. O nome do nosso personagem principal é Lee Wai-yoon, e de acordo com o diretor do orfanato, seu pai, que ele nunca conheceu, deu-lhe esse nome. Hua em seu nome significa pacífico e Yoon significa realizar, mas com um nome que significa realização pacífica, ele viveu uma vida totalmente oposta. Yoon foi deixado por seus pais ao nascer, e o orfanato não fez mais do que lhe dar um lugar para dormir e comer, mas foi o lugar que o fez querer ser mais forte, e ele pensou que o dinheiro o faria poderoso. Então, ele trabalhou duro, mesmo na escola secundária, mas sua educação precária e falta de dinheiro significavam que ele só podia conseguir empregos de meio período. Uma coisa que ele aprendeu é que, mesmo que ele desse todo o seu tempo, ele só ganharia um trocado, o que o fez pensar que o mundo é difícil. Ele parou na fileira de machados, pegou um e sorriu, pensando que era bonito e parecia divertido. Uma senhora perguntou a um homem o que estava errado com Yoon e por que ele estava sorrindo para aqueles machados, mas o homem disse que não sabia e que Yoon estava dando a ele uma sensação estranha. Yoon olhou para o machado afiado e pensou que estava trazendo de volta memórias, quando viu que seu trabalho árduo não valia nem mesmo uma nota de 10 mil e que os órfãos não podiam se juntar ao exército. Ele se tornou um lutador, participando de muitas batalhas e guerras ao redor do mundo como parte da Força 1, um grupo global de lutadores composto por órfãos e pessoas excluídas. Pessoas que não tinham nada a perder, pessoas como ele, ganharam um lugar para dormir, roupas para vestir e a esperança de dinheiro até morrerem. Ele era grato por tudo isso. Eles lutaram juntos, derrotando piratas no mar e derrubando líderes terroristas em terra. Às vezes, ele lutaria em guerras globais para ganhar mais dinheiro. A caixa disse a ele que seriam 240 mil won e perguntou para que ele usaria o machado, porque normalmente é algo que colecionadores compram e não é muito útil para coisas como cortar madeira ou acampar. Ela perguntou novamente se ele queria ver outros machados que poderiam funcionar melhor, mas ele disse que estava bem e o pegaria. Ele estava pensando em conseguir um novo machado, já que o antigo estava sem corte, e ele podia sentir a força naquele machado apenas segurando-o. Então, ele apontou para o plástico bolha e pediu à mulher 10 metros dele. Ela concordou e começou a cortar, mas ele viu que a lâmina estava sem corte e ficou irritado porque a lâmina estava cega e a mulher estava fazendo bagunça. Então ele a chamou, a deixando confusa, mas ele apenas levantou seu machado e o balançou no ar, assustando-a. Mas depois, ela viu que ele cortou o plástico bolha mais rápido. A atenção de Yoon foi capturada por alguém perguntando em voz alta o que estava acontecendo e se havia um evento especial acontecendo. As pessoas estavam reunidas, felizes
e tirando fotos de algo, mas ele e as outras pessoas estavam cheias de terror quando aquilo pulou em direção a eles, segurando uma faca afiada. O homem estava prestes a correr quando aquilo apareceu atrás dele e cortou suas costas com uma faca. Então, o homem caiu morto e o Goblin começou a comê-lo. Yun se perguntou o que estava acontecendo e percebeu que parecia um daqueles goblins de jogos, mas então o Goblin olhou de volta para ele, fazendo-o recuar com medo. Em seguida, ele pulou para atacar, mas felizmente ele o cortou ao meio, ainda se perguntando o que diabos estava acontecendo no Orlando Mart. Eles podiam ouvir algo gritando de raiva, e Wayne estava recuperando o fôlego enquanto o sangue verde pingava em seu machado. Ele sentiu um cheiro avassalador de sangue, mas então ouviu alguém pedindo ajuda. Quando olhou para trás, viu muitas pessoas mortas no chão e muitos goblins sorrindo, olhando para alguém. O Goblin correu em direção à mulher que estava com uma criança e suplicando a Deus para ajudá-lo. Felizmente, ele pulou a tempo de cortar os Goblins ao meio para proteger a mulher e a criança. A mulher, temerosa, perguntou o que estava acontecendo e de onde vinham aquelas coisas, mas ele apenas olhou para eles e percebeu que o machado realmente não cortava bem as coisas. Ele supôs que precisaria encontrar algo mais útil para lidar com a situação. De repente, ouviu muitos rugidos de raiva e viu muitos goblins olhando para ele com raiva. Ele ergueu seu machado para a frente, se perguntando por que eles continuavam vindo, mas então ouviu alguém dizendo para os outros lutarem contra os monstros. Os homens atacaram os goblins usando diferentes ferramentas, e um deles esmagou um goblin na cabeça, ordenando que recuasse. No entanto, um homem estava tremendo de medo, implorando a Deus para salvá-lo. Então, ele disse ao homem que aquilo não era um sonho. Então, ele deveria se recompor enquanto manuseava uma motosserra e disse ao homem que, se ele quisesse sobreviver, deveria levantar, porque orar não o levaria a lugar algum. Ele sabia que, atualmente, ele só queria aumentar o número de pessoas lutando contra aquela horda de goblins. Os homens, então, atacaram os goblins juntos. Um dos goblins apareceu atrás do homem assustado, mas o homem conseguiu cortar a cabeça dele ao meio. Wayun disse ao homem que ele fez um bom trabalho, e o homem com medo percebeu que, mesmo sendo fisicamente e mentalmente fraco, o instinto humano de sobrevivência é uma força poderosa. Então, um homem os chamou e disse para eles irem até lá. Eles viram um portal e ele disse a eles que não tinha como errar. Aquele deveria ser o lugar de onde aqueles monstros estavam vindo, e eles precisavam se livrar daquela coisa. Um dos homens perguntou como poderiam se livrar dela, mas ele respondeu que não sabia. Mas então, uma mão com unhas afiadas lentamente saiu do portal, seguida por goblins sorridentes que saíram dele, deixando-os chocados. Momentos depois, muitas pessoas foram mortas no chão, e ele percebeu que a situação estava apenas piorando, porque o número de goblins saindo da fenda dimensional não havia diminuído nem um pouco. Além disso, a energia das pessoas que estavam lutando contra os goblins estava diminuindo constantemente. Naquele ritmo, não haveria maneira de encontrar uma forma de se livrar daqueles perigosos seres. Além disso, eles não tinham uma explicação lógica para o surgimento daqueles monstros, e a fenda dimensional da qual eles vinham faria até os cientistas mais geniais fugirem em admiração. Então, ele contou de 5 a 1, deixando o homem confuso, e ele explicou que havia 10 goblins em cada onda e 10 minutos entre cada onda. Ele disse a eles que, atualmente, havia um total de 26 goblins lá fora, e que, em 10 minutos, haveria mais 10. Ele percebeu que o problema era que, embora ele entendesse completamente a situação, ele não conseguia pensar em uma maneira de resolvê-la. Havia limitações nas coisas naquela loja que poderiam ser usadas como arma. Ele sabia que usar objetos feitos de metal pesado, como machados, pé de cabra, motosserras e martelos, exigiria muita energia. Além disso, todos eles eram armas de combate próximo, o que significava que eles precisariam lutar contra esses monstros de perto. Mas ele sabia que um erro e eles estariam acabados. Muitas pessoas na loja de ferragem já haviam morrido, e aqueles que estavam dando tudo de si para lutar pareciam completamente exaustos. Ele pensou que, se ao menos tivesse uma arma de fogo, mas de repente, alguém gritou "fogo" e um míssil foi disparado, atingindo a coisa atrás deles, deixando-o chocado. Um dos homens disse a eles que eram a equipe de resposta ao terrorismo do Comando de Defesa da capital e que eles estavam agora em boas mãos. Eles disseram a eles para ajudarem os feridos próximos
próximos e se moverem na direção dele. A equipe de soldados se posicionou e disparou nos goblins que estavam tentando atacar as pessoas ao redor. Por outro lado, ele estava com um homem assustado escondido atrás dele, e o homem, tremendo, agradeceu a ele. Ele se apresentou como Kimbo, mas ele apenas disse a Boan que estava cansado. Então ele se afastou, dizendo a Boan para seguir em frente. Wayun estava cansado da fraqueza, e uma coisa que aprendeu ao participar de batalhas ao redor do mundo como mercenário é que os fracos são sempre um fardo pesado. Ele não queria carregar peso morto quando a situação ainda não havia terminado. Além disso, agora que havia soldados com armas por perto, ele tinha ainda menos necessidade de alguém como Boan. Ele suspirou quando percebeu que os soldados estavam respirando de forma instável e com postura instável. Além disso, estavam completamente desorganizados, o que o deixou irritado. Ele ordenou a um dos soldados que entregasse a arma e se apresentou como Li Wayun, da Force One. No entanto, o homem apenas perguntou se ele poderia repetir e ele simplesmente pegou a arma e soltou sua motosserra. O capitão dos soldados perguntou por que ele permitiu que sua arma fosse roubada e ordenou que ele descansasse. Wayun, enquanto mirava a arma nos goblins, começou a atacá-lo, acertando cada tiro nos goblins sem errar. O capitão perguntou ao soldado, chocado com o que acabara de ver, e o homem que teve a arma roubada respondeu que Wayun disse que era da Force One, deixando o capitão ainda mais chocado, sabendo que a Force One é a empresa mercenária mais implacável do mundo. Quando o goblin estava prestes a atacar as pessoas, Wayun o acertou na cabeça e depois atacou os goblins, enquanto os soldados ajudavam as pessoas. Então, eles continuaram se movendo até que as pessoas estivessem a salvo. Mas então, um sistema apareceu na frente dele, mostrando que o jogo estava reiniciando, deixando-o confuso. Ele segurou a cabeça e fechou os olhos frustrado. Em seguida, olhou novamente, sabendo que desde que entrou na loja de ferragens, coisas inacreditáveis têm acontecido uma após a outra. Mas ele se perguntou se aquela linha de texto na frente dele, que estava fazendo sua cabeça doer, era real. No entanto, o sistema ainda estava na frente dele. Ele não sabia o que diabos era esse suposto jogo, mas o fato de dizer reiniciando, em vez de iniciando, estava deixando sua cabeça ainda mais confusa. Nunca tinha visto monstros tão horrendos ou algo parecido com aquela fenda dimensional antes, mas sabia que não era apenas ele, porque ninguém naquela loja de ferragens tinha visto uma cena daquelas antes. No entanto, ele achava que provavelmente seria tolice tentar entender a situação. Afinal, tudo o que aconteceu desde que entrou naquela loja de ferragens estava além do senso comum humano. Mas, de repente, ouviu um estrondo alto atrás dele, e quando olhou para trás, viu os dentes afiados de um orc rugindo de raiva. Os soldados atacaram o orc usando suas armas, mas as balas apenas acertavam o orc sem fazer nada. Ele também estava atacando o orc, mas percebeu que não estava funcionando de forma alguma. O orc se aproximou deles enquanto eles o atacavam, mas então alguém saltou em direção a ele, balançou o machado e bateu nele atrás dos joelhos do orc. O orc caiu no chão, enquanto Boon dizia a eles que a parte inferior do corpo do orc é sua fraqueza, e eles podem derrubá-los facilmente se conseguirem fazer com que percam o equilíbrio. Enquanto eles estavam atordoados, em choque e se perguntavam quem era, Wayun sabia que Boon era claramente um fraco. Menos de uma hora atrás, ele estava encolhido em um canto tremendo diante de um pequeno goblin, mas Boon, que havia derrotado o orc com facilidade, parecia saber de tudo. A maneira como ele derrubou os orcs com tranquilidade certamente não era desajeitada. O orc foi facilmente morto por Boon, mas então mais 2 orcs saíram lentamente do portal e rosnaram com raiva, chamando a atenção dele. Porém, ele ficou chocado ao ver a criança correndo em direção aos orcs. Ele se lembra de que era a criança que estava implorando ao pai para comprar uma chave inglesa apenas algumas horas atrás. Mesmo com o conhecimento da fraqueza do orc, é imprudente lutar contra um orc apenas com essa informação, especialmente para um garoto jovem com aquele corpo pequeno. No entanto, ele percebe que o menino está simplesmente matando orcs como se não fosse a primeira vez que faz isso. Mas então ele percebe que não era apenas o garoto. A mulher na área do caixa estava simplesmente girando uma corrente no ar. Ele se lembra de que ela era a funcionária que cortou o plástico bolha. Ela estava exibindo um comportamento semelhante e estava derrubando orcs da esquerda para a direita sem o menor traço de emoção em seus olhos. Então ele percebeu que o homem chamado Kim Boon, que
que atualmente está atacando um corpo de orc com um machado é a mesma pessoa que estava ajoelhada em oração enquanto estava sendo atacado por um monstro. O menino pequeno, que estava fazendo birra para o pai como uma criança comum, e a funcionária do sexo feminino, que havia falado com ele em um tom caloroso e amável, estavam simplesmente atacando os orcs. Isso o fez se perguntar o que diabos está acontecendo. Então, ele ouviu o capitão dizendo para os soldados segurarem o fogo e chamando-os de idiotas. Atrás dele, ele ouviu as pessoas aplaudindo e agradecendo a Deus por ouvir suas orações e os salvar. Ele se perguntou qual é a diferença entre as pessoas que mudaram repentinamente e lutaram contra os orcs e aqueles que não fizeram isso, e o que causou essa mudança repentina. Então, um sistema apareceu na frente dele, dizendo que não há tutorial no jogo, mas ele pode fazer 3 perguntas sobre o jogo. Então ele deve escolher suas perguntas com cuidado. RMC tinha um apelido, e ele o recebeu quando entrou na empresa mercenária mais implacável do mundo e percorreu os campos de batalha. Era Destemido, alguém que não temia nada. Era um apelido dado pelos estrangeiros em sua equipe, pois ele sempre mantinha a calma e exercia julgamento tranquilo, independentemente da situação. Ele ficou grato por essas características, pois conseguiu sobreviver em um campo de batalha caótico, cheio de balas e destroços. O sistema explicou que o direito de fazer perguntas é dado a todos os humanos que foram selecionados como jogadores. Ele percebeu mais uma vez que seria tolice tentar entender toda a situação e afirmou que não era nem um pouco engraçado. Ele não duvidou das mensagens que apareceram bem diante de seus olhos, pois tudo o que testemunhou era real. Ele perguntou ao sistema o que diabos estava acontecendo. O sistema respondeu que era o fim do mundo e que o sistema foi projetado para testar os seres humanos. Era uma combinação dos videogames que os humanos parecem gostar tanto. Ele disse ao sistema para parar com esse absurdo imediatamente, mas o sistema apenas disse para ele fazer suas perguntas com cuidado e que, se quiser, não precisa fazê-las agora. Ele percebeu que era uma voz mecânica que soava como uma mulher, o que o irritou. Ele sabia que poderia lidar com coisas como goblins e monstros, mas sabia que isso não funcionaria com o sistema, que não tem um corpo físico e se comunica apenas por texto e voz. O sistema disse que adicionaria a resposta à sua primeira pergunta e que a janela de status estaria aberta para ele a partir daquele momento. Além disso, existem humanos selecionados como jogadores em todo o mundo e ele estava atualmente na Coreia. O sistema disse a ele para chamar a janela de status. Ele estava prestes a dizer janela de status, o cacete. Mas então, o sistema mostrou que ele estava no nível 1, com atributos como resistência, força, mana, agilidade e concentração, todos no nível 1. Seus pontos de bônus estavam no nível 3 e suas conquistas e habilidades eram desconhecidas. Ele riu ao ver isso, pensando que a situação estava começando a ficar interessante. Ele percebeu que a mensagem do sistema sobre incorporar videogames ao mundo era realmente verdadeira. O sistema disse a ele que isso era uma prova de que ele se tornou um jogador desse jogo, e portões haviam aparecido por todo o mundo. Esses portões estavam conectados a masmorras, onde os monstros viviam. Ele perguntou ao sistema se deveria treinar muito e derrotar os monstros para não deixar a humanidade perecer. Ele pensou que depois que a mensagem do sistema mencionou videogames, ele entendeu aproximadamente a situação. Em vez de ouvir todo o palavreado do sistema, ele queria fazer uma pergunta mais importante. Ele disse ao sistema que estava pegando rapidamente o jeito, mas o sistema apenas disse que estava procurando por habilidades especiais. Então, uma senhora idosa o perguntou com raiva o que ele estava fazendo e disse para ele ir até lá e ajudar na luta, porque ele estava lutando muito bem. Ele ficou irritado ao ouvir isso e disse que ela nem ousou fazer um som quando os monstros estavam na frente dela, então ela deveria ficar quieta. Ela ficou atônita e com medo. Então ele perguntou a ela se ela também regrediu, mas ela apenas perguntou de volta o que é regredir. Ele explicou que significava voltar ao passado vindo do futuro, mas ela apenas perguntou a ele sobre o que ele estava falando. No entanto, ele aprendeu mais uma coisa graças à senhora idosa. Além dos estranhos monstros que surgiram de repente e das mensagens do sistema que ele agora só podia ver, apenas aqueles que se tornaram jogadores tinham regredido. Como se tentasse provar que eram do futuro, os jogadores estavam derrubando os orcs apenas focando em atacar seus pontos fracos. Então, ele era o único que não conhecia o futuro. Ele balançou a cabeça enquanto pensava que aquilo era uma dor de cabeça absurda e que não deveria se apressar em fazer julgamentos. Em seguida, um homem se aproximou dele e perguntou se ele poderia
poderia se apresentar novamente. Então, Boan disse a ele que ele era a razão pela qual ele conseguiu se tornar um jogador e que ele havia estado procurando por ele a vida inteira. Ele havia ido de masmorra em masmorra por toda a Coreia porque precisava encontrá-lo. Mas ele apenas o perguntou, confuso, o que estava acontecendo. Ainda assim, Boan disse a ele que aquele dia era o ponto de virada de sua vida inteira e que, se ele não tivesse ajudado a tirá-lo covardemente e entregado a ele uma motosserra, ele não teria despertado como jogador e teria sido apenas outro perdedor vivendo no porão pelo resto de sua vida. Ele notou que, claramente, aquelas eram as palavras de alguém que tinha ido ao futuro. Boan disse alegremente a ele que a única razão pela qual ele conseguiu algum sucesso como jogador é porque ele o tinha como modelo. Ele perguntou a Boan se o conhecia bem, e Boan respondeu animadamente que não havia um único jogador na Coreia que não o conhecesse, porque ele era Lee Wai-yoon, o jogador que entrou na masmorra final, o que o deixou chocado e confuso. Ao ouvir a expressão masmorra final, ele começou a entender a situação, mas era outro termo que ele estava ouvindo pela primeira vez em sua vida. Quando estava prestes a dizer algo a Boan, a senhora e a criança correram em direção a ele. A mulher disse animadamente que não sabia na época que uma das pessoas com quem ela tinha lutado no começo era ele, e a criança disse que a maneira como ele parecia ao entrar na masmorra final, mostrando o dedo médio para incontáveis repórteres, foi uma cena que ele nunca esqueceria até o dia em que morresse. Ele acredita que aquelas pessoas eram as que estavam lutando contra orcs, ou seja, eles eram jogadores, o que também significa que todos eles regrediram. Em seguida, Boan disse a ele que, se ele não se importasse, gostaria de ouvir sobre o que aconteceu na masmorra final. Ele não sabia disso, mas notou que todas aquelas pessoas estavam falando sobre um lugar chamado a masmorra final. Então, o sistema apareceu na frente dele, mostrando que a busca por habilidades especiais estava completa e que ele deveria verificar sua janela de status. Ele verificou e ficou chocado ao ver que sua habilidade especial se chamava Efeito Borboleta, nível 1, o que significa que ele é o único que não regrediu. Pontos de bônus seriam concedidos por ações suas que mudam o futuro. Ele sabia exatamente o que o efeito borboleta significava, e o bater das asas de uma borboleta pode, eventualmente, causar um tufão a meio mundo de distância. Ele ficou olhando para isso enquanto pensava nos pontos de bônus mencionados, mas então ouviram um estrondo vindo de trás, fazendo-os olhar para trás e viram muitos orcs saindo do portal. Os jogadores imediatamente correram em direção aos orcs e ele disparou contra os orcs, pensando que justamente naquele momento mais orcs apareceram. Ele pensou que, além do aparecimento da janela de status, uma das outras mudanças após se tornar um jogador é que ele consegue ver o nome e o nível do monstro acima da cabeça dele. Ele acertou a cabeça do monstro com sua arma, mas parecia que não tinha acertado, pois o monstro olhou para eles com raiva, como se ele não tivesse sido atingido. Ele percebeu que as balas estavam apenas deixando marcas leves de queimadura e que até mesmo armas de fogo não podem perfurar a pele resistente de um orc. Também percebeu que a razão pela qual armas simples de combate corpo a corpo funcionam contra os orcs, quando as armas de fogo não funcionam, é porque as pessoas que as usam são regressores, e esses jogadores sabem exatamente onde estão os pontos fracos dos orcs. Então, eles miram nas articulações, que são relativamente mais fracas. Ele não podia mirar nas articulações dos orcs com sua arma, pois o tamanho das balas é muito pequeno em relação ao tamanho dos orcs. E mesmo que as balas conseguissem perfurar as articulações, o dano não seria suficiente para derrubar os orcs, que são relativamente mais frágeis. Ele não conseguiu acertar as articulações dos orcs com sua arma, já que o tamanho das balas é muito pequeno em relação ao tamanho dos orcs. E mesmo que as balas conseguissem perfurar as articulações, o dano não seria suficiente para derrubar os orcs. Então, ele estava prestes a pegar a motosserra do chão, pensando em como o poder de regressão é incrível, mas então levantou os olhos e viu um machado um pouco distante dele. Então, ele o pegou em vez disso. O sistema mostrou que a habilidade especial Efeito Borboleta estava ativada e que ele tinha mudado o futuro, ganhando um ponto de bônus. Ele ficou confuso e se perguntou como havia mudado o futuro. Então, colocou o machado no chão novamente e pegou uma furadeira elétrica. O sistema mostrou novamente que ele havia mudado o futuro, ganhando outro ponto de bônus. Mas, de repente, um orc apareceu atrás dele e ele lançou poderosamente o machado em sua direção, acertando seus joelhos com força e fazendo-o cair no chão com força. Ele correu imediatamente em
em direção a ele, pegou o machado, ergueu-o no ar e decepou a cabeça do orc. Então, ele perguntou a Bowen se ele estava usando um machado naquela situação da última vez. E Bowen respondeu que, pelo que ele se lembra, ele estava usando a motosserra. Ele sorriu porque agora entendeu. Se ele fizer algo diferente do que aconteceu no passado, isso será como mudar o futuro. Ele não estava completamente certo, mas isso fez sentido e ele pensa que o que ele deveria fazer agora é o oposto do que ele fez em sua vida anterior, um momento depois. Bowen disse a ele que no passado ele matou 3 orcs sozinho, mas ele apenas perguntou a Bo como ele matou 3 deles sozinho. Bowen apontou para algo enquanto lhe dizia que ele o usou. Ele olhou na direção para onde Bowen estava apontando e viu um líquido mais fino. Ele sabe que era um produto químico que pode tornar tinta endurecida utilizável novamente e é altamente inflamável, o que o fez dizer que era certamente interessante. Ele se aproximou do líquido mais fino enquanto pensava que ele usou o líquido para queimar os orcs até a morte, e ele estava tendo a mesma ideia que ele teve no passado. Então, ele pegou o líquido mais fino, sabendo que isso significa que se ele matar os orcs com algo diferente do líquido mais fino, ele estaria fazendo algo diferente. Alternativamente, ele pode usar o líquido mais fino para matar todos eles, ou simplesmente não matar nenhum. O sistema mostrou a ele que ele havia mudado o futuro, então ele ganhou um ponto de bônus, mais um. Já tendo gasto muita energia, os jogadores concordaram com o plano dele, e depois de ferir os orcs destruindo seus tendões de Aquiles ou articulações dos joelhos, ele circulou e despejou o líquido mais fino nos orcs caídos. Em seguida, os incendiou. Enquanto os orcs estavam sendo queimados, o sistema mostrou a ele que ele havia mudado o futuro. Então, ele ganhou pontos de bônus, mais um, e subiu de nível, ganhando pontos de bônus, mais 3. Agora, ele entende que quando faz o oposto do que fez no passado, ele receberá pontos de bônus, e embora ainda não saiba para que servem esses pontos de bônus, era apenas natural. Ele também acha que, mesmo sem adicionar pontos de bônus às suas estatísticas, ele ainda pode cortar facilmente as cabeças dos orcs. O sistema mostrou a ele que ele alcançou o novato corajoso e explicou que essa conquista é concedida a jogadores que completam uma caçada sem usar pontos de bônus. Além disso, uma habilidade será concedida por ganhar essa conquista. Então, ele ganhou a habilidade Armadura nível 1, o que o deixou confuso. Mas então, uma luz brilhante o envolveu e deu a ele luvas pretas. Ele olhou para elas e perguntou o que era. O homem amaldiçoou porque achava que seria dele naquela hora, e a mulher perguntou com raiva quando ele conseguiu aquela habilidade. Ele perguntou a eles o que significavam aquelas caras e se havia algum problema em ele ter ganhado aquela habilidade. A mulher respondeu que é claro que havia um problema, porque ele devorou toda a Coreia com aquela habilidade super poderosa. E o homem disse que não pode acreditar que ele perdeu a chance de conseguir aquela habilidade insana, o que o fez perceber que deve ter conseguido aquela habilidade no passado também. Ele também acha que deveria ser o caso, já que a habilidade de efeito borboleta não foi ativada e o futuro só muda se ele fizer algo novo, mas a habilidade não foi ativada quando ele obteve a conquista do novato corajoso e a habilidade da armadura. Mas então, o portal liberou um poderoso poder e fez um barulho alto. Ele deu um passo à frente, enquanto os jogadores olhavam para ele e Bo olhava seriamente para ele. Ele parou de andar quando o sistema apareceu na frente dele e disse que era um calabouço de goblins e orcs, com 11 goblins e 8 orcs. Além disso, o número máximo de jogadores é 4 e a dificuldade do calabouço é D negativo. Ele acha que o jogo foi definitivamente criado inicialmente com a aniquilação da raça humana em mente, e há um número fixo de monstros em cada calabouço. Após um certo período de tempo, os monstros no calabouço sairiam pelo portal do calabouço e destruiriam tudo. Ele também percebe que esses calabouços, cheios de monstros, estão conectados à Terra através de portais. Então, há apenas uma maneira de destruir um portal. Então ele disse a eles que eles têm que matar todos os monstros o mais rápido possível, porque o número de monstros no calabouço e o número máximo de jogadores que podem entrar nele estão declarados nas informações do calabouço. Mas ele sabe que a dificuldade do calabouço é importante, pois determina a raridade das habilidades e itens que podem ser obtidos. Então ele disse a eles que a dificuldade é D negativa, o que significa que era um calabouço acima do grau raro. E ele acha que mesmo assim ainda há um motivo para ele querer entrar naquele calabouço, porque ele quer fazer um experimento. Ele quer testar as estatísticas que ele ganhou como jogador e a habilidade recém-adquirida, a armadura. Ele sabe que estava em desvantagem com relação às informações sobre o mundo, então precisa de poder que possa ver imediatamente. Afinal, a força é
poder real. Além disso, a armadura significa que fortalece e endurece o corpo do jogador, e a resistência da armadura está em proporção com a força do jogador, com pontos de bônus de 15. Isso o faz perceber que esses pontos de bônus são os pontos que ele obteve do efeito borboleta. Então, ele disse ao sistema para aplicar todos os seus pontos de bônus à força e depois continuou a andar em direção ao calabouço, pensando que ele já derrotou incontáveis goblins e conhece a fraqueza dos orcs. Então, ele precisa estar preparado para perigos desconhecidos. É por isso que ele escolheu aquele lugar como sua primeira rodada de caça, enquanto Boan estava atrás dele. Ele pensou que talvez Wayon tenha conseguido algo dali em sua vida anterior, então eles entraram no calabouço e começaram a andar olhando ao redor sem perceber um goblin sorridente se escondendo do lado dele. Eles ficaram chocados quando goblins apareceram atrás deles. Um deles mordeu seu braço, mas ficou chocado ao descobrir que não conseguia mordê-lo. O sistema mostrou a ele que sua armadura foi ativada enquanto o goblin o olhava chocado. Então, ele alcançou o goblin e agarrou sua cabeça, depois a esmagou até a morte. O sistema mostrou que ele mudou o futuro, então ele ganhou pontos de bônus, mais um, e mostrou que ele estava no nível 2 com 16 de força e suas habilidades são Efeito Borboleta nível 1 e Armadura nível 1. Ele notou que sua força está em 16 quando ainda não passaram 5 horas desde o início do jogo. Em seguida, ele jogou o goblin no chão, fazendo a mulher dizer com medo que era ridículo, e o homem não conseguia acreditar que ele esmagou o crânio do goblin com apenas uma mão. Boan perguntou a ele como ele fez isso e disse que a habilidade armadura é a única desse tipo no mundo. Provavelmente foi por causa dessa habilidade que ele foi considerado o jogador mais forte da Coreia em sua vida anterior. Mas ele apenas perguntou a Boan, e daí? Bowen respondeu que ele vai ficar com ela. Então, Bowen arrancou a motosserra das mãos do homem e a lançou em sua direção, o que o surpreendeu. Depois, Bowen o atacou com a motosserra, mas ela não perfurou, o que o fez rir e pensar que, mesmo que ele não tenha regredido, não estava certo, absolutamente não estava certo. Então ele levantou a mão, sabendo que era a vez dele. Ele simplesmente pegou a motosserra funcionando e a quebrou ao meio. Então, ele a jogou de lado e pegou Bowen pelo pescoço. Ele levantou Kimbo, que estava no nível 3, com uma mão, e Boan, surpreso, mas apenas disse a ele que era uma pena, enquanto pensava que no final da ganância está a destruição. Ele aprendeu isso por si mesmo no campo de batalha e tem uma ferida para lembrá-lo disso. Ele também sabe que, como esses jogadores regrediram para a loja de ferragens ao mesmo tempo que acordaram, eles devem ter pensado que conseguiriam as habilidades que ele tinha em sua vida anterior. Então ele perguntou aos outros se eles também querem tentar, e mandou-os embora. Em seguida, ele apertou ainda mais o pescoço de Bohan e quebrou o pescoço de Bowen. Ele olhou para o corpo morto de Bowen no chão e lembrou que, no campo de batalha, o que ele recebia em troca por soltar seus inimigos não era gratidão, mas mais balas. E sempre foi assim. Então, ele disse a eles que a lei é insignificante agora que o jogo começou e disse a eles para saírem se não quiserem morrer. Ele sabia muito bem que nunca deveria deixar as emoções interferirem ao lidar com um inimigo que já ameaçou sua vida uma vez. Com um inimigo que ameaçou sua vida, mesmo que seja uma vez. Ele acha que é um jogo extremamente cruel, porque a janela de inventário apareceria acima do corpo de um jogador morto para que outros possam pegar os itens do falecido. No entanto, ele diz que era conveniente. Em seguida, ele pega o colar do campeão Goblin, que tem força mais 3 e agilidade mais 3. Ele o veste enquanto diz que tem um novo dono, e o sistema mostra que ele mudou o futuro. Então ele ganha pontos de bônus, mais 1. Ele acha que a força mais 3 e a agilidade mais 3 que ganhou do item de Kim Bowen são bastante significativas, porque ele ganha 3 pontos de bônus ao subir um nível. Então, o colar do campeão Goblin é como subir 2 níveis, e mesmo que seu efeito se torne mais leve à medida que seu nível aumenta, foi um item muito bom no começo. O homem pergunta por que ele está usando aquele colar quando parece tão brega, mas ele apenas pega a motosserra no chão enquanto o orc corre em sua direção e coloca a motosserra na boca do orc. Então ele balança a motosserra para cortar o rosto do orc ao meio e diz que ele não consegue realmente sentir a diferença. Ele sabe que, mesmo que sua força seja 16, um impulso de mais 3 não é pequeno. No entanto, ele não consegue realmente sentir os efeitos do item. Um momento depois, o sistema aparece mostrando que todos os monstros no calabouço foram mortos. Então, o calabouço será destruído e eles terão 3 minutos para escapar. Ele caminha em direção à saída, deixando os goblins e orcs mortos no chão, sabendo que a única maneira de destruir um portal é entrar
e matar todos os monstros no calabouço. Quando todos os monstros morrem, o portal que fez um rasgo no tempo e no espaço desaparecerá sem deixar rastro. É isso que ele quer dizer quando diz que a lei é insignificante agora. Mesmo os jogadores que regrediram não têm informações sobre o que acontece com aqueles que não saem do portal antes que ele desapareça, mas ele pensa que, afinal, ninguém que ainda estava dentro voltou depois que o portal desapareceu, porque era como se os calabouços estivessem ajudando. Uma vez que um portal desaparece, não há como saber quem matou quem ou quem morreu no calabouço, porque os corpos das vítimas vão embora com o portal. Ele olha para o corpo morto de Bowen e supõe que talvez seja a razão pela qual os calabouços davam aos jogadores tempo para escapar antes de serem destruídos. Em seguida, ele nota o garoto que estava fazendo birra com o pai. Ele pergunta ao garoto por que ele estava lá e se ele quer morrer ali, mas o garoto responde que não e diz que quer ficar com ele. Ele diz ao garoto que ele não pode e que eles devem passar por aquele portal, mas o garoto chora e implora para deixá-lo ir com ele. Ele apenas diz ao garoto para parar com isso. Então, ele abre sua janela de status e atribui seus pontos de bônus à força. Então, sua força atual é 25 mais 3. Ele sabe que, com o impulso do colar do campeão Goblin, sua força está em 28 e seus atributos de força são mais altos do que os de um jogador de nível 9 que coloca todos os seus pontos em força. Ele diz com raiva ao garoto para parar com isso, enquanto o garoto chora. O garoto diz a ele que eles voltaram 10 anos no passado. Ele diz ao garoto para parar de chorar e ser corajoso. O garoto grita com ele que mesmo daqui a 10 anos, sua vida ainda será a mesma. Então, ele quer ser um herói pelo menos uma vez em sua vida também. Essa é a razão pela qual ele estava perguntando, mas o garoto deixa claro que foi seu desejo se tornar o braço direito de um herói. Mas ele apenas diz ao garoto que ele é interessante. Ele sabe que o nome do garoto é Kim Min-soo, e a única coisa que o interessa no garoto é que ele regrediu 10 anos no futuro. Em outras palavras, ele sabe o que acontecerá nos próximos 10 anos. Min-soo disse seriamente a ele que quer mudar essa vida insignificante dele e implorou para que ele o ajudasse. Então, ele jurou que garantiria que não trouxesse desgraça ao nome de Lee Wei-yun. Ele pensa que quando Min-soo regrediu, ele achou que era a chance dele mudar sua vida. No entanto, Min-soo percebeu que não era apenas ele, porque todos os outros também regrediram. Em outras palavras, a regressão foi sem sentido. E o jogador menor que vinha matando monstros e destruindo dragões por 10 anos, agora decidiu que a vida como o psíquico do herói da Coreia, Lee Wei, seria melhor. Pelo que ele vê, Min-soo tomou uma decisão muito sábia, e Min-soo tem a cabeça no lugar. Eles saem do calabouço enquanto ele perguntava a Min-soo se seu objetivo final não é ser o psíquico de outra pessoa, e Min-soo respondeu que ele quer ser o segundo no comando e que ele era o número 1, o chefe. Então, ele era quem estava no comando. Ele disse a Min-soo que ele precisará saber se pode ser útil e que as 10 pessoas que estarão envolvidas com ele no futuro, nomes, rostos e níveis, amigos ou inimigos, não importa, e ordenou a Min-soo que obtenha suas informações. Então, ele disse seriamente a Min-soo que se ele tentasse algo, ele estava morto. Para o Witchmans, que respondeu que entendeu, e ele disse a Min-soo para ligar para ele quando terminasse. Eles trocaram números de telefone e depois disso, Min-soo saiu da loja feliz. Ele sorriu e pensa que Min-soo era interessante. 3 dias depois, ele percebeu que se passaram 3 dias desde a regressão dos jogadores em todo o mundo. E a princípio, os jogadores tentaram esconder o fato de que haviam regredido do futuro. Ele sabe que existem muitas razões para isso. Por um lado, eles não queriam ser considerados loucos, mesmo que monstros que estão tentando destruir o mundo tenham aparecido na Terra, mas a viagem no tempo ainda era um pouco demais para as pessoas lidarem. Além disso, os regressores queriam viver uma vida diferente de suas vidas anteriores, como se a regressão fosse sua grande oportunidade de transformar suas vidas, como o protagonista de um romance. No entanto, o fato de que cada jogador havia regredido tornou-se protagonista muito difícil, mas graças a isso, tanto a mídia quanto as plataformas online estão sendo bombardeadas com histórias sobre o jogo. Bom, infelizmente o vídeo vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a continuação, comente parte 2 aqui nos comentários.